Te damos graças, ó Pai, porque nessa noite estamos aqui reunidos mais uma vez para glorificar o Teu nome através de mais uma disciplina, de mais uma aula do nosso curso de Teologia. Te agradecemos por Tua bondade, misericórdia e graça, e que hoje mais uma vez sejamos revestidos do Teu poder, que venha o entendimento e a sabedoria para melhor assimilar a Tua palavra e que o nosso ministério seja aperfeiçoado. Te agradecemos por essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Boa noite, graça e paz. Que bom que vocês estão aqui. Hoje é a nossa terceira aula de preparação de sermão. Já tivemos duas. As duas primeiras aulas que nós tivemos foi baseado num material que eu fiz com base no conhecimento que a gente tinha já de alguns outros materiais, mas a partir de hoje nós vamos estudar um livro que eu acabei esquecendo de trazer aqui agora, mas a Noemi vai trazer para mim ainda hoje. Como preparar mensagens bíblicas, é de James Braga, segunda edição da Editora Vida 2007. É um livro muito simples, muito prático, e eu recomendo que vocês possam adquirir para estudar mais profundamente. Mas aqui, em cada aula, nós vamos fazer um resuminho de cada capítulo, para poder ajudar nessa disciplina. Pois bem, então essa é a terceira aula de preparação de sermão, e hoje nós vamos estudar o sermão temático. Tem mais ou menos, a gente podia classificar os sermões de outros nomes, mas basicamente ele se resume na sua apostilinha, tá, né? Ele se resume em sermões temáticos, ou sermões textuais, ou então sermões expositivos. Geralmente eles se classificam em temáticos, textuais ou expositivos. Mas hoje nós vamos então trabalhar o sermão temático. Pelo nome aí, temático, você já pode imaginar do que a gente está falando, né? É um sermão baseado no tema. Mas será que os outros também não teriam temas textuais, expositivos e tal? Todos eles podem ter temas, mas o sermão temático, ele é o sermão que está exatamente na base da ideia do que você vai fazer. Os outros, você pode extrair o tema depois. Por exemplo, você lê um texto bíblico, você não sabe ainda do que ele está falando, até que você lê, e de lá você percebe que há um tema que foi extraído do texto bíblico, né? Mas o sermão temático, ele na verdade já vem primeiro. Ele vem primeiro. E a gente vai descobrir aqui que ele pode se manifestar de diversas formas. Tá bom? Mas vamos ver aqui uma definição de sermão temático. Sermão temático é aquele cujas divisões principais derivam do tema, independentemente do texto. O assunto, porém, deve ser extraído da Bíblia, bem como as divisões principais precisam apoiar-se em uma referência bíblica. Então vou voltar aqui um pouquinho para ficar bem claro. Sermão temático é aquele cujas divisões principais derivam do tema, independentemente do texto. Vamos dar um exemplo então do que não é um sermão temático, para você entender melhor o que seria então um sermão temático. Por exemplo, você está estudando o Salmo 23. Como a gente já viu na primeira aula ou na segunda aula. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que não me falta? Deitar me faz. Não me falta? Descanso. Em pastos verdejantes. Não me falta? Alimento. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Não me faltará? Direção. Né?
refrigera minha alma. Não me falta refrigério, restauração. Guia-me pelas veredas da justiça. E assim vai. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e meu cajado. Pois bem, isso que eu falei, não me faltará descanso, não me faltará direção, não me faltará alimento. De onde eu extraí? Do próprio texto. Está entendendo? Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Então, não me faltará descanso. De onde eu extraí essas divisões? Não me faltará descanso, não me faltará direção, do próprio texto bíblico. Tudo bem? O sermão temático não é assim. Então, se nós temos 2 aulas em que praticamente nós passamos para vocês algumas ideias de sermões textuais ou sermões expositivos, mas hoje nós estamos falando de uma coisa diferente. Hoje as divisões, estão só repetindo, porque tem gente que está chegando aqui hoje pela primeira vez. Isso aqui é uma divisão de um sermão. A nossa aula hoje é preparação de sermão, tudo bem? Só para a gente se situar, quem está chegando agora, preparação de sermão, e hoje nós vamos falar sermão temático. Pois bem, o que nós estudamos na primeira e na segunda aula tem a ver com as divisões que elas são extraídas do próprio texto que você está estudando. Então você, puxa, entendi o que o texto quer dizer, então eu vou dividindo o sermão conforme o próprio texto me informa, e então eu coloco as divisões vindas do texto. Nesse caso, que divisões são do texto, então são sermões textuais ou expositivos, que nós vamos estudar nas outras aulas. No caso de hoje, esquece essa divisão extraída desse único texto. Porque na verdade eu vou estruturar as divisões baseados no tema. Então o tema é que vai puxar toda a estrutura, o tema que eu vou dar para a ministração é que vai determinar as divisões da pregação. Então ele é diferente. Tranquilo? Então, só revendo aqui a definição. O sermão temático é aquele cujas divisões principais derivam do tema, independentemente do texto. O assunto, porém, deve ser extraído da Bíblia, bem como as divisões principais precisam apoiar-se em uma referência bíblica. Então, no sermão temático, o tema ele é extraído da Bíblia, e as divisões, para cada divisão, nós temos um versículo bíblico. Certo? Mas é diferente dessa que está aqui. Então vamos lá. Suponhamos então que, diferentemente das primeira e da segunda aula, eu dei um texto para Lourdes. Lourdes, olha, você vai pregar em cima desse texto. Muito provavelmente ela vai pegar o texto que eu dei para ela, e o que ela vai fazer? Ela não tem outra opção. Se eu dei esse texto, o que ela vai fazer? Ela vai montar a estrutura desse sermão baseado no texto que eu dei para ela. No texto, certo? Então ela vai extrair e vai ver direitinho e dividir conforme o texto que eu dei. Mas suponhamos que eu dei para ela uma outra tarefa. Não vou te dar um texto, mas eu vou te dar um tema. Então o que ela vai fazer? Com base no tema é que ela vai preparar o sermão. Por exemplo, razões para a oração não respondida, que é o exemplo que a gente está dando aqui. Razões para a oração não respondida. Se ela optar por de repente escolher um texto só e tentar resolver esse probleminha aqui do meu desafio, razões para a oração não respondida, baseada num texto, então desse texto ela vai extrair a mensagem.
Mas se eu não pedir para ela um texto apenas, olha, você vai procurar na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e você vai trazer para a minha igreja, você é lá da Igreja Batista da Lagoinha, você vai pregar na Igreja Nacional, mas eu quero que você pregue razões para a oração não respondida. E você pode pegar livremente, de Gênesis a Apocalipse, vários textos. E aí o que ela vai fazer? Muito provavelmente ela vai preparar um sermão não baseado num texto, nem extraindo toda a verdade deste texto. Ela vai pegar talvez um texto lá de Gênesis, vai pegar um texto lá de Êxodo, outro de Apocalipse, outro de Salmo, entendeu? E ela vai então fazer as divisões com base nos vários textos que ela vai encontrar. Por quê? O objetivo que ela tem não é de preparar um sermão textual, mas é de preparar um sermão temático. Eu dei um tema, então a partir do tema você vai fazer todas as divisões, não baseado num texto só, mas diversos textos que você encontrar. Tudo bem? Nesse caso aqui, suponhamos que eu dê... Mariana. Suponhamos que eu dê para Mariana então. Mariana, olha, eu quero então que você ministre sobre isso. Razões para oração não respondida. Aí, pastor, mas e agora? Como é que eu faço? Porque o senhor não me deu um texto específico. Onde é que eu vou achar referências sobre isso? Vou dar aqui 2 exemplos. Nós temos aqui 2 Bíblias. E eu separei aqui justamente para isso. São 2 Bíblias, tem muitas outras que você pode adquirir. Mas, por exemplo, quando você for então num lugar para comprar Bíblia, e se você tiver como intenção preparar sermões temáticos, então você vai perguntar se aquele estabelecimento tem alguma Bíblia com algum conteúdo temático. Então vamos ver aqui. Eu coloquei uma separaçãozinha aqui para a gente estudar. Por exemplo, uma concordância bíblica já ajuda. Aqui nós temos... Aqui, gente. Por exemplo, uma concordância bíblica... Aqui, a própria concordância bíblica, ela já tem aqui. Suponhamos que eu dê o tema Abraão, o pai da fé. Então, se você pega uma concordância bíblica, você vai encontrar que Abraão, Gênesis 11, 29, ou estando em Harã, fez aliança com não sei quem, em Gênesis, Mateus, Lucas, João e Hebreus. Ou seja, onde Abraão aparece na Bíblia, está aqui. Tudo bem? É uma chave bíblica. Tudo são relativos. Uma chave bíblica, uma concordância temática, contanto que você possa encontrar, aqui é uma concordância bíblica, uma chave bíblica, uma concordância temática, contanto que ela apresente para você aquilo que você gostaria de encontrar. Suponhamos que eu vou procurar aqui uma palavra, deixa eu ver se eu encontro aqui. Um exemplo. Exatamente, olha, eu estava pensando na palavra regeneração. Eu quero que o Lauriston prepare uma mensagem sobre regeneração. Você vai encontrar lá em Mateus 19, 28, ou regenerar, 1 de Pedro 1, 23. Aqui tem poucas na área de regeneração. Mas enfim, você encontra os temas em chave bíblica, concordância bíblica, onde você pode encontrar um tema e dali várias passagens. E aí quando você encontrar as várias passagens, aí sim, você vai em cada uma delas e verifica se elas estão de acordo com aquilo que você quer apresentar. Aqui nesse caso, do livro que nós usamos aqui como base, deixa eu pegar só um outro exemplo aqui da outra Bíblia de Estudo Dake. Eu peguei apenas 2 Bíblias, as que estavam em melhor estado de conservação, porque tem umas que estão muito já caindo aos pedaços, então ia ficar chato trazer, né? Então eu trouxe aqui 2 mais conservadinhas. Por exemplo, nós temos aqui concordância bíblica. Fala um tema aí, vamos ver se tem aqui.
Fala, Edu, um tema aí. Perdão, então vai lá, perdão. Eita! A Noemi ia me judiar aqui, né, Noemi? Transubstanciação. Ia me judiar aqui, não ia achar. Não, não tem, porque ele é um termo mais católico, né? Esse é um termo católico. Olha, perdoar, perdão, gente, aqui, olha. Essa Bíblia aqui, nesse caso, essa concordância bíblica aqui, perdoar, perdão, tem uma série, olha só. Tem vários versículos acerca de perdoar, desde Levítico, Números, Salmo, Jeremias, Isaías, Miqueias, Mateus, Marcos, Lucas, João, Efésios, Colossenses, 1 João. Perdoar, perdão. Tá dando para entender então, gente? Tranquilo? Beleza? Tem várias Bíblias que você pode então pesquisar a partir do tema. Então, nesse caso aqui do exemplo que foi dado na apostila, razões para a oração não respondida. Pois bem, então você vai procurar numa destas Bíblias o tema oração. E aí, dos muitos versículos que você encontrar acerca de oração, você vai dar uma peneiradinha, porque em alguns casos você vai encontrar a oração, mas com outras ênfases. Nesse caso, você está querendo descobrir razões para a oração não respondida. Então talvez você encontre ali 20 versículos sobre a oração, mas apenas 5 versículos que apresentem para você as razões da oração não respondida. Ok? Então você vai coletar esses versículos relacionados a esse tema específico. Não seja ansioso, não espere, não tenha expectativa de resolver todos os problemas das pessoas numa pregação só. Naquela hora que você vai pregar, é só isso. Se o tema é esse, como que é? Razões para oração não respondida, tranquilize a ansiedade, saiba que ali é isso que você vai falar e só. Então, dos muitos versículos, você vai pegar aqueles relacionados a isso. Pois bem, então dentro da pesquisa de oração, o autor aqui encontrou Tiago 4:3, Salmo 66:18, Tiago 1:6 e 7, Mateus 6 e 7, Provérbios 28:9 e 1 Pedro 3:7. Tudo bem? Com base então na descoberta destes versículos, ele montou uma estrutura de um sermão temático. Por exemplo, razões para oração não respondida. Primeiro, que está aí? Pedir mal. Pedir mal. Em segundo, pecado no coração. Em terceiro, duvidar da palavra de Deus. Em quarto, vãs repetições. Em quinto, desobediência à palavra. Em sexto, procedimento irrefletido nas relações conjugais. Então, esse aqui é um exemplo de um sermão temático. No que ele difere daquilo que a gente passou na primeira e na segunda aula? É que na primeira e na segunda aula, e que a gente vai rever nas outras aulas, a gente praticamente pegou um texto bíblico, como aqui o Salmo 23 e alguns outros, e do próprio texto a gente foi fazendo as divisões conforme as informações que aquele único texto estava nos dando. Nesse caso não. Você já viu que são vários textos diferentes, ok? E esses textos estão relacionados ao tema que foi proposto. Razões para oração não respondida. Certo? Outra coisa aqui que respalda também a definição de sermão temático é que o tema ele é extraído da Bíblia. Então é na Bíblia que nós vamos encontrar o respaldo para esse tema. Razões para oração não respondida. Então o tema é da Bíblia. E as divisões, elas são respaldadas, todas elas, por um versículo bíblico. Todas elas. Tranquilo, gente?
Bom, unidade de pensamento. Vamos pensar aqui um pouquinho no sermão temático. Podemos pensar em muitos outros fatores importantes referentes à oração, tais como seu significado, sua importância, seu poder, seus métodos e os resultados obtidos. Contudo, segundo a definição de sermão temático, as partes principais do esboço devem basear-se no tema: razões para oração não respondida. Eu só estou repetindo aquilo que foi dito agora há pouco. Se a proposta é falar razões para oração não respondida, então você não vai falar sobre outras coisas. Você vai manter a unidade de pensamento para você não fugir ao propósito. Tipo de temas. Estão virando a página? A Bíblia é uma fonte inesgotável de temas, os mais variados. Por exemplo, bênçãos por meio do sofrimento, resultados da incredulidade, as ordenanças de Cristo. Quer dizer, daria um livro aqui se a gente fosse descrever a quantidade de temas. A queda do homem, o amor de Deus. Quer dizer, muitos. Tá? Mas vamos pensar aqui na escolha de temas. Vamos ver como escolher um tema. O que a gente tem como opção para escolher temas? Primeiro, buscar direção divina em oração. Se você é um pregador da palavra de Deus, todos os dias você deve estar buscando inspiração. Todos os dias você deve orar, você deve buscar na palavra e você deve fazer uma leitura do mundo ao redor, porque o mundo ao redor está cheio de temas. Por exemplo, hoje eu estava vendo no noticiário que Ulisses Guimarães, aquele que foi um político muito renomado, trabalhou em relação à questão da Constituição, todo o trabalho da Constituinte, um homem íntegro, amado por todas as pessoas, hoje ele faria 100 anos, né? Então um político assim, morreu numa viagem de helicóptero, caiu no mar e o corpo dele nunca foi achado. E estava vendo um pouquinho a trajetória dele, pelo que ele lutou, pelo que ele brigou, o que ele defendeu. Então ele sempre tinha uma causa, né? E foi lá e lutou por uma causa, e aí ganhou algumas vezes, perdeu outras, e aí depois de um momento assim que ele, depois de muitas vitórias, ele acabou tendo uma derrota muito expressiva, né? Mas logo depois ele se levantou e abraçou uma outra causa que não tinha muito a ver com as causas anteriores, mas era a causa atual do momento. E o repórter que estava fazendo ali esse documentário falou assim: ele sempre tinha uma causa pela qual lutar. E aquilo me chamou a atenção. Sabe o que subiu ao meu coração? Que às vezes as pessoas, elas perdem o sentido da vida porque elas deixam de ter uma causa pela qual lutar. Mesmo que aquela causa não fosse grandiosa como outras que ele abraçou, mas a questão não era a causa, a questão era ele, a motivação. Ele sabia que se ele não tivesse causa para defender, ele não teria sentido para viver. Pastor, ontem na pregação eu falei sobre Abacuque, esse livro fala sobre sonho, né? Sonho, olha só, uma inspiração no livro. Fico muito feliz de ouvir um retorno desse. O sonho, né? Escreve a visão. Até para quem passa correndo, possa ver a visão. E se demorar, espera. Não tardará, vai acontecer. Entendeu? Escreve a visão. Muito legal isso. Então quer dizer que quando eu vi esse noticiário, eu vi, interessante, o homem viveu muito. E ele sempre tinha uma causa que estava abraçando. Aí eu fico olhando assim para a gente em geral, para o povo em geral. Será que cada um realmente está abraçando uma causa? Ou não? Ou a gente vai vivendo porque, olha, se der para fazer, fez. Mas também se não der, não é o meu motivo de vida, não é a minha paixão. Não, ele tinha uma paixão. E se não era brigando por uma coisa que já tinha passado, já tinha resolvido, ou já tinha perdido, mas logo abraçava uma outra, e isso fazia com que ele sempre tivesse um motivo para continuar vivendo. Isso tudo porque eu quis dizer o seguinte, que será que esse tema de abraçar uma causa não é um tema bíblico? Então eu vou encontrar na Bíblia.
Então se eu vejo um noticiário, se eu ouço alguma coisa que me inspira, então aquilo para mim deve ser um negócio assim, olha, vou anotar e vou pesquisar, porque eu tenho certeza. E aí já vou pensar em Moisés. O que fez com que ele tivesse a vida longa que ele teve? Ele teve uma causa, ele abraçou uma causa, é uma causa divina, uma paixão que Deus deu. Isso é um tema. E a Bíblia está repleta disso. Então a partir do tema, eu vou pesquisar na Bíblia, estou falando de sermão temático, e as minhas divisões, todas elas serão respaldadas por um determinado versículo. Mas não é um tema, não é um texto único, são vários textos. Então numa divisão, eu posso estar falando sobre a perseverança de Moisés. Se o tema é uma paixão ou uma causa, quem o outro da Bíblia que tem uma causa? Vamos pensar. Oi? José tinha uma causa. Quem mais tinha uma causa? Neemias tinha uma causa. Moisés tinha uma causa. Sim, uma causa de acordo com o seu contexto. Quem mais tinha uma causa? Noé tinha uma causa. Davi tinha uma causa. Esther tinha uma causa. Ruth. Salomão. Jonas. Sabe o primeiro tópico dessa mensagem aí? Porque o Ulisses Guimarães abriu mão de ser presidente da República, porque quando o Tancredo foi hospitalizado ele não tinha tomado posse, o Sarney não era vice. Ele numa reunião, eu vi hoje isso também, ele numa reunião entre os grandes líderes, quem que é o presidente? O presidente da Câmara, Ulisses, aí um general, que eu não me lembro o nome, disse, não, Ulisses não. Ele olhou na reunião e disse, eu abro mão, em prol do país. Ou seja, então bota lá o Sarney, tá tudo certo. Ele abriu mão do eu, em prol da causa. Sim, claro, com certeza. Por isso ele foi realmente, foi o homem que foi, né? Ou seja, ele deixou o eu dele. Não, presidente, sou eu que... O general falou, vai bagunçar tudo. Agora, um homem na Bíblia altruísta nesse nível, Neemias. Neemias ele tinha direito, por exemplo, ao reconhecimento financeiro como governador ali, mas ele abriu mão para quê? Para poder governar com autoridade, sem que ninguém ficasse ali acusando, você tinha interesse e tal. Abriu mão, é isso aí. Então pegar esses temas e ver, poxa, Moisés, Neemias e tal, e eu vou construindo então uma mensagem, não é a partir de um único versículo, mas é a partir de um tema. Uma causa, apaixonado por uma causa, e aí eu fico livre para identificar essas pessoas na Bíblia que tiveram uma causa, e eles vão me ajudar a construir a divisão do sermão, tomando cuidado, claro, para não querer numa pregação falar de Gênesis, Apocalipse, todos aqueles que tiveram uma causa. A gente observa que às vezes muitas igrejas... Só ficar pertinho por causa do... É que às vezes muitas igrejas estão com o mesmo tema. A maioria dos domingos, a nossa igreja está falando a mesma coisa que aquela outra igreja, X, Y, Z. Existe um conselho de pastores, um local que determina um segmento para que as igrejas falem a mesma língua? Para que a população possa estar caminhando na mesma linha. Então, na verdade, assim, existe conselho de pastores. Agora... é um pouco... tem lugar aqui, viu, meus lindos? Tem aqui, fica à vontade. Eu acabei ocupando aqui, o pastor... olha o que a gente fez aqui, ó. A gente monopolizou aqui toda... Obrigada. Nada, que Deus abençoe. Tem um conselho, sim. Tem as denominações, tem o conselho de pastores. Mas o que os conselhos nos orientam? No sentido da gente buscar a espiritualidade. Por quê? Porque essa uniformidade dos temas... acontece, mas acontece de uma forma natural. Você vê um pastor ministrando, o outro pastor ministrando. Quem falou para eles falarem a mesma língua? O Espírito Santo. Porque o Espírito, ele é Senhor da igreja. Isso que eu falo e me arrepio, porque esse governo, essa direção do Espírito Santo é maravilhosa. Então, o benefício do conselho de pastores da nossa cidade, e eu quero deixar isso muito bem claro, porque é uma bênção. O conselho de pastores da nossa cidade... ele é assim uma referência
para o Brasil todo mundo que vem aqui é apaixonado pelo conselho, porque é um conselho espiritual, é um conselho que anda em respeito, os pastores respeitam os outros pastores, as outras igrejas, então é uma bênção. E o que a gente tem tido a oportunidade de fazer nas nossas reuniões é de orar, é de caminhar junto, a gente toma café junto, e a gente vai afinando os pensamentos, as ideias, e aí você vê que o que está acontecendo lá, está acontecendo aqui, está acontecendo acolá. Quem uniformiza isso? O Espírito Santo. Que maravilha! É o Espírito Santo. Muito bom poder saber que a gente pode contar com essa direção bendita do Espírito. E o que a gente fala aqui, nesse curso de teologia, é isso. Dependa do Espírito Santo. Que é o ponto aqui que a gente vai falar agora. Por exemplo, a Bíblia é uma fonte... é escolha de temas. Primeiro, buscar direção divina em oração. Então você fica numa dependência, buscando a Deus em oração, e o que vai acontecer? Deus começa a trazer impressões. E aí você vai percebendo que, pelos estudos aqui de teologia, o teu leque está ampliando. Nas 2 primeiras aulas você tinha um texto e desse texto você faz uma mensagem. Agora não, amplia-se a possibilidade. Não, do tema eu vou fazer a mensagem, certo? Então do tema você tem a Bíblia toda para pesquisar, as orientações de Bíblias que podem lhe ajudar a descobrir esses temas estão aí à disposição, de maneira que você pode crescer. Isso. E aí o senhor saiu de uma história, um contexto, sim, e o senhor usou aquela história só. Sim. E estaria classificado como? Ela está baseada em sermão textual ou expositivo, e a gente vai ver um pouquinho a diferença deles mais lá na frente. Mas geralmente as mensagens que a gente costuma pregar são mais essas, extraídas do texto bíblico, e ali a gente faz as divisões. Tá? Que não é a temática como a gente está falando hoje, tá bom? Buscar direção divina em oração. Segundo lugar, talvez um convite recebido para pregar sobre um determinado tema específico. Você recebeu o tema, então você fica livre, não lhe foi dado nenhuma passagem bíblica, você fica livre para trabalhar em cima do tema. 3. Saber avaliar a necessidade da congregação. Então, você está buscando direção de Deus, ou alguém te fez um convite, ou então você pode perceber que a sua congregação, ou a congregação do seu colega, ou por direção do Espírito, ou porque ele informou qual é a necessidade. Olha, aqui a gente está tendo muito problema na área familiar, está tendo muito divórcio, está tendo muita separação na cidade. Então, eu queria que você falasse sobre o tema casamento, o tema família, o tema poder da aliança. Quero que você trabalhe em cima disso. Então, a partir do tema que lhe foi dado, você tem a Bíblia para poder extrair e montar a sua pregação, tá bom? Ou então tomar um versículo como ponto de partida. Embora eu falei no começo que quando você pode tomar um determinado texto bíblico e trabalhar toda a mensagem em cima desse texto bíblico. Aí não é sermão temático. Mas o sermão temático pode partir de um versículo, mas apenas como ponto de partida. A estrutura do texto vai se utilizar de outros versículos, ainda que aquele versículo tenha sido um ponto de partida, mas você não tem a pretensão de esmiuçar aquele versículo específico, porque senão não seria mais sermão temático, seria um sermão textual ou expositivo, mas ele pode servir para você como uma ideia ou como um ponto de partida, para você então construir a partir dos demais, tá bom? Oi? Para a gente não confundir, a gente vai deixar então a questão do textual e expositivo para quando realmente for a aula. Aí a gente fica hoje só com o temático, tá? Porque senão confunde um pouquinho o pessoal.
Tá bom? Mas nós vamos ver aqui no exemplo de hoje princípios básicos para a preparação de esboços temáticos. Vamos ver aqui alguns exemplos. Tranquilo, queridos? Então vamos lá. O primeiro princípio. As divisões principais devem vir em ordem lógica ou cronológica. Quero que vocês leiam comigo para ficar gravadinho. Vamos lá. As divisões principais devem vir em ordem lógica ou cronológica. Por exemplo, o título da minha mensagem é Digno de Adoração. O tema, o que eu estou querendo atingir é verdades vitais referentes a Jesus Cristo. Na verdade é isso que eu estou querendo me concentrar nisso. E dei o título para a pregação de Digno de Adoração. Fiz a minha pesquisa em cima desse texto e encontrei algumas coisas acerca de verdades vitais referentes a Jesus Cristo. Encontrei um texto em Mateus 1:23, 1 Timóteo 1:15, Apocalipse 11:15, de maneira que fiz a estrutura da seguinte forma: Ele é Deus manifestado na carne. Ele é o Salvador dos homens. Ele é o Rei vindouro. Se eu estou falando aqui de ordem lógica ou ordem cronológica, cairia bem eu falar de Jesus Cristo como Ele é o Rei vindouro e só depois falar do manifestado na carne e Salvador dos homens? Ficaria esquisito, né? Estão percebendo que a ordem ela está mais lógica assim? Primeiro Ele é manifestado na carne, depois Ele se torna Salvador dos homens, e depois Ele é o Rei vindouro. Essa ordem lógica. Tudo bem? Sim. Sim. Claro. Do entendimento. Isso você está falando, Fernanda falou que facilita o entendimento, facilita a compreensão. Veja, eu falei na primeira aula aqui, nossa, seguinte, que a missão do professor ou do pastor é lidar com algo que aparentemente é complicado. Quem chega para a igreja, geralmente chega dizendo o seguinte: a Bíblia é de difícil interpretação, eu não entendo a Bíblia, eu leio a Bíblia e não entendo e tal. Qual que é a nossa missão? Tornar o difícil fácil. Tornar aquilo que é complicado compreensível, né? Descomplicável para as pessoas. Então a gente tem que procurar fazer de forma que fique simples. Por exemplo, a pregação que a pastora Rosana, a última pregação dela, ficou claro sobre o reino de Deus. Quantos podem se lembrar que naquele dia que foi pregado sobre o reino de Deus, quem estava pela manhã, pode compreender que houve um começo, houve um meio, houve um fim, e houve o quê? Lógico, quer dizer, você não pode falar de alguma coisa final se primeiro não tem uma porta. O que ela colocou foi bem dentro do claro, simples. Olha, primeiro você tem que entrar, você tem que passar pela porta. Depois você passou pela porta, aí você desfruta disso. E depois lá na frente vai acontecer isso. Ou seja, há uma ordem cronológica. Há uma ordem cronológica que tem por objetivo fazer com que o entendimento das pessoas, caiu a ficha, entendi. Eu compreendi. Facilita a compreensão. Beleza? Vamos ver aqui um outro exemplo de divisões principais que devem vir em ordem lógica ou cronológica. O segundo título aqui: a esperança do cristão. Ele tem como tema, ou seja, o que ele tem na cabeça dele, a ideia que ele tem, é trazer aqui características da esperança do cristão. É isso que ele tem em mente, no objetivo de atingir com aquela pregação. Então ele deu o título, a esperança do cristão. Mas o tema é características da esperança do cristão. Ele encontrou onde? Lá em 1 de Pedro, lá em 1 Tessalonicenses e nos demais versículos. Vamos ver aqui se ela está em ordem lógica ou cronológica. Vamos lá. Vamos juntos. É uma esperança viva, salvadora, segura
boa esperança, invisível, bendita e eterna. Olha só. Algumas até poderiam mudar de ordem, não faria ordem dos fatores, dependendo aqui, não alteraria o produto. Mas o eterna, por exemplo, nunca poderia vir primeiro ou do meio. Ela tem que apontar lá para frente. Ok? Ou da esperança, por exemplo, a esperança de Cristo, tudo que está relacionado à esperança, você vai pesquisar, é isso? É isso. Agora essa divisão aqui, então você chega nessa divisão porque você está com o objetivo de falar sobre características da esperança do cristão. Veja, a palavra-chave aqui é características. Então, ele está querendo falar sobre esperança. Mas ele poderia desejar falar sobre uma outra coisa sobre esperança. Ele poderia desejar falar sobre... vamos pensar alguma coisa sobre esperança, mas numa outra linha de raciocínio. Motivos da esperança. De repente ele podia desejar falar sobre motivos da esperança. Mas aqui não, ele está falando as características da esperança do cristão. Então ele tem um objetivo, característica. Então a estrutura, ela vai atender essa expectativa. Quais são as características? É uma esperança viva, é uma esperança salvadora, é uma esperança segura, é uma boa esperança, é uma esperança invisível, é uma esperança bendita e é uma esperança eterna. Mas aqui a ideia ainda é trabalhar com a ordem lógica ou cronológica, para ficar de fácil entendimento para todos. Vamos ver aqui um segundo princípio básico para a preparação de sermão temático. Vamos juntos. As divisões principais podem ser uma análise do tópico. Aqui de tópico a gente está falando de tópico ou tema, tá? Tópico ou tema que são coisas similares. Por exemplo, Satanás, nosso arqui-inimigo. O que a gente está querendo de fato atender aqui é tema: principais fatos bíblicos a respeito de Satanás. Principais fatos bíblicos a respeito de Satanás. Sua origem, sua queda, seu poder, suas atividades, seu destino. É uma análise do tema. E de ordem cronológica. Está entendendo? E também de ordem cronológica. Você vai ver que a questão aqui do destino, ele é por último. Seu destino, ó, o final dele é esse, amor. Graças a Deus. O final dele vai ser isso aqui. Então ele também é de ordem cronológica, ordem lógica, e aqui nesse caso é uma análise. É uma análise do tema. É uma análise do tema. Sua origem, sua queda, seu poder, suas atividades, seu destino. Se você estiver fazendo jornalismo, por exemplo, a gente aqui citou um personagem da história do Brasil, Ulisses Guimarães. Então eu vou te dar um tema. Claro que não te daria porque Ulisses Guimarães não está na Bíblia. Mas suponhamos que tivesse. Então eu te dou o tema de Abraão. Não é de Ulisses Guimarães. Mas você podia pegar, né? Sua origem, seu chamado, sua história, seu legado. Estão entendendo? A divisão, o sermão temático pode ser uma análise do tema que lhe foi proposto, que lhe foi dado. Uma análise do tema. Um terceiro princípio aqui de sermão temático: as divisões principais podem apresentar várias provas de um tema. Vamos entender um pouquinho melhor o que isso significa. O título aqui é Conhecendo a Palavra de Deus. O que eu quero com essa pregação? Trazer aqui alguns benefícios do conhecimento da Palavra de Deus. Então eu quero provar
aqui para você que isso que eu estou querendo apresentar é bom, é justo, é verdadeiro. Estou querendo provar o valor desse tema. Vamos pensar aqui nas diversas passagens bíblicas. Vamos junto aqui comigo. O conhecimento da palavra de Deus torna a pessoa sábia para a salvação. O conhecimento da palavra de Deus impede-nos de pecar. O conhecimento da palavra de Deus produz crescimento espiritual. O conhecimento da palavra de Deus resulta em um viver vitorioso. Aqui a gente só está citando sem ler as passagens bíblicas, né? Mas eu vou deixar para fazer isso daqui no outro tópico aqui. Mas seria interessante a gente acompanhar também para você perceber que as divisões aqui, elas foram extraídas daquele texto bíblico. As divisões foram extraídas de um texto bíblico. A mensagem não é de um texto bíblico, é de um tema. Mas as divisões, todas elas são respaldadas por um versículo bíblico. A nossa linha com o trabalho nas células como segunda-feira é temática. As curas e os milagres de Jesus, título. Tomando-nos o tema. Não é? Seria isso? Não. Nesse caso, praticamente assim. É mais ainda que a gente tenha um tema, mas a estrutura da lição, ela é mais textual, porque se baseia no texto. Porque ela se baseia no texto. Então as próprias divisões, as próprias perguntas, elas estão vindo daquela história específica, do texto específico. Entendeu? Praticamente as mensagens, porque elas são... Você está aumentando aqui, eu não sei mais o que eu sou. Uns me chamam de professor, outro pastor, e outra me chama de neguinho. Então eu já não sei mais quem que eu já não sei mais quem eu sou. Oi? Exatamente, pode ser. Mas então só para então está certo, não é textual, mas parece. É textual, mas parece temática, exatamente. Mas a estrutura, ela é baseada no texto bíblico, naquele texto específico. Tudo bem, gente? Bom, vamos aqui para quarto princípio. Vamos lá. Vamos juntos. As divisões principais podem tratar um assunto por analogia ou por contraste com algo mais na Escritura. O que é uma analogia? É uma comparação, tá? Ou por um contraste. Vamos ver aqui, por exemplo. Um testemunho eficaz é o título da mensagem. Mas na verdade, o que a gente quer fazer? O que a gente quer alcançar? Qual que é o tema disso? Comparação do testemunho do cristão com o sal. Com o sal. Bíblias em ação aqui. Uma coisa que eu estive pensando aqui, quem está com a Bíblia papel? Bíblia papel. Vou falar um pouquinho aqui para vocês um pouquinho da Bíblia papel. Eu sei que hoje em dia nós estamos numa era digital, a era do celular e tal. Mas eu sinto falta da Bíblia papel em que sentido? Quando você está com a Bíblia no papel, você tem mais facilidade mesmo de pegar a Bíblia e de você correr atrás e manusear a palavra de Deus com um pouco mais de liberdade. Ela vai estar mais clara na tua mente. Você vai mais ou menos se familiarizar com o lugar onde está aquele versículo, com se é o meio, se é o começo e tal. Eu não sei como é que as pessoas estão se virando hoje só com a Bíblia aí no celular. Eu acho que vocês ficam muito limitados. Eu queria aconselhar cada um a voltar um pouquinho mais para aquela época do livro, onde você pega ali o Gênesis 2, o Apocalipse 12, o Salmo, Jeremias 12. Você lembra, você manuseia de uma maneira mais objetiva.
dá para anotar, você não esquece mais. Eu tinha a Bíblia que eu estudei na faculdade, toda com reguinha, caneta, versículo, dia em que eu aprendi aquilo e tal, papel. Eu tenho certa, vamos assim dizer, vergonha de trazer os meus livros para cá, por isso que eu trouxe 2 Bíblias mais novas, conservadinhas, porque se eu fosse trazer as mais antigas, realmente elas estão em estado deplorável. Por quê? De muito usar, muito ler, muito consultar, pegar os mapas, pegar as folhas, escrever e tal. Então, eu sinto falta disso. Então, queria estimular você a ir para o papel. Você está falando, pastor? Sim. Conceito de estudo da nossa época contemporânea. A gente trabalha com tecnologia para educação. Sim. Então os professores discutem isso todos os dias. A fixação do conteúdo em mãos, do papel, ela é hoje 45% maior do que o conteúdo analógico, até pelo brilho da iluminação do... Que coisa, né? É provado. É provado, então. É provado tecnicamente por estudos que a fixação do conteúdo do papel é maior do que a da tecnologia. Olha, o pastor Ezio está trazendo aqui algo, né, que está constatado nos dias de hoje, que você assimila bem mais quando você realmente tem o papel, mais do que, né, na tela de computador, iPad, seja do que for e tal. Então, amados, eu acho assim que procure dar uma agitada nesse sentido, porque eu acho que vai te ajudar muito a você assimilar melhor, tá? Então vamos lá. As divisões principais podem tratar um assunto por analogia ou por contraste com algo mais na Escritura. Por exemplo, o testemunho eficaz, o tema, comparação do testemunho do cristão com o sal. Eu queria que alguém abrisse em Colossenses 4:6. Alguém pode ler 4:6. Seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então aqui no caso o sal está temperando. Temperada com sal. Então veja, o tema é o sal. E eu quero comparar o cristão com o sal, porque foi Jesus quem disse, vós sois o sal da terra. Aí você vai lá na sua concordância bíblica, encontra sal e várias passagens relacionadas ao sal. Uma vai dizer que o sal tempera. Então o cristão deve temperar. O sal deve purificar. Vamos lá achar que o sal deve purificar. Alguém acha aí alguma concordância que diz que o sal deve purificar? Vocês também nem usam celular, gente? Então, mas ali não foi o sal, né? Ali não é o sal exatamente. Aí teria que realmente achar o sal, né? Se o tema é sal, comparar o cristão com o sal. Vamos pular o purificar, se você não achar. Vamos ver se a gente acha Mateus 5:13. Vós sois o sal da terra. Isso. Mas se o sal perder o seu sabor, com o que há de temperar, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então aqui, embora fale também tempero, mas a ênfase do versículo é, como sal, o testemunho do cristão não deve perder o sabor, porque essa é a ênfase que Jesus está querendo dar. Fala aqui. Ah, que legal. Tá em que? Segunda Reis 2, Segunda Reis? Tá. de 19 ao 22. Então lê aí um versículo que fala sobre o sal. Os homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e ele disse: Sim. assim diz o Senhor, purifiquei esta água. Não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. Sim. E até hoje a água permanece pura conforme a palavra de Eliseu.
Podia até não ser a referência baseada em Tessalonicenses, mas ela com certeza... Não, com certeza, porque na sua pesquisa sobre o sal, você ia se deparar com isso. E o que o sal produziu aí na fonte? Purificação. Purificadas foram as águas. Repetindo, segunda vez. 2, 19 ao 22. 2, de 19 a 22. Fala, Denise, você tinha achado aí também? Então, eu não pensei aqui em 1 Tessalonicenses 4, 7, tá? Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Mas aí não tem o sal, né? Teria que ter o sal, né? Mas que bem, só lá. 1 de Pedro 2, versículo 12. Tá meio... Vamos ver como tá na sua aí. Mas também é porque você tá com o celular. É só quem tem Bíblia mesmo é que tá... 1 de Pedro 2, 12. Vamos ver. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção. Então. Não tem sal, mas pode ser o problema do meu teclado, Mas com certeza, aqui no caso, a ideia seria, como sal, o testemunho do cristão deve provocar sede. Eu vou rever essas passagens aqui, tentar corrigir. Marcos 9,50. Lê para mim. Oi? Ele está falando do sabor, né? 9,50. Sede. Sal e sede. Bom, isso aqui fica para depois você. É que eu fiz de propósito para vocês depois descobrirem. Vocês vão descobrindo e vão acertando aí, entendeu? É uma missão aí para. Exatamente, aqui precisa da Bíblia escrita. 5. Princípios. O quinto princípio: as divisões principais podem ser repetições de uma palavra ou frase tirada da Escritura. O título é A Capacidade de Deus. Mas o que eu quero com essa mensagem? Qual seria o tema dela? Algumas coisas que Deus pode fazer, ou seja, Deus tudo pode, mas do tudo que Ele pode fazer, algumas que a Bíblia usa exatamente essa palavra, Deus pode fazer isso. Então, o objetivo aqui são divisões que podem ser repetições de uma palavra ou frase tirada da Escritura. Tirado aqui em Hebreus, Judas, Hebreus, Filipenses, 2 Coríntios e Efésios, ele pode salvar. Estou com um pouquinho de medo de pedir para vocês comparar aqui, mas vamos lá pela fé. Eu fui lá digitando, isso aqui é um resumo de um livro, depois a gente vai ter que pegar o autor aí que... Portanto, vamos lá. Pode também salvar. Isso. Perfeitamente. Aleluia. E por ele se chegam a Deus. Amém. Vivendo sempre para interceder por ele. Ok, então o texto está claramente dizendo, ele pode. Aqui nesse caso ele pode o quê? Pode salvar. Mas que bom, aqui no caso ele pode, então ele pode salvar. Que mais que ele pode? Judas 24. Judas 24. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Isso. É uma tradução. Talvez tenha uma tradução que fala que ele pode guardar. Judas 24 ou não? Vamos torcer para que dê certo. Não, mas isso é interessante, isso que aconteceu. Porque quando você está preparando a mensagem, dependendo da versão. Da versão que você está trabalhando, não dá certo. Não vai dar certo. Você está mudando. Inclusive, quando está... Vou aproveitar a oportunidade. Veja só. Gente, no caso aqui, ó. Por que a gente só colocou Judas 24? Porque um livro onde só tem um capítulo, então não se menciona capítulo. Você só vai encontrar o versículo mesmo, entendeu? Então você não vai colocar, seria um erro colocar 1:24, certo? Você só vai ter o versículo 24. Tá bom? Na minha Bíblia eu estou achando que não tem. Judas é uma carta antes de Apocalipse. É uma carta antes de Apocalipse.
Quem tem uma tradução diferente aqui de Judas 24? Laura. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar irrepreensíveis alegria perante sua glória. Então ele pode guardar. Ele é poderoso, ele pode guardar. Hebreus 2,18. Pode socorrer. Então o que ele pode? Salvar, ele pode guardar, ele pode socorrer. Filipenses 3,21. Que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. Ou seja, ele, segundo o seu poder de até sujeitar ou subordinar a si todas as coisas. Então ele pode subordinar, ele pode sujeitar. É o poder que ele tem. Talvez a palavra não seja exatamente a mesma, foi o que o pastor Edson falou, de traduções diferentes, versões diferentes. Mas outra coisa que ele pode fazer, segundo aos Coríntios 9, versículo 8. Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que é necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Ele pode. Ele pode o quê? Dar. Ele pode conceder. E por último, o que ele pode? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Que coisa legal, né? Você viu que aqui ampliou a possibilidade de você preparar estudos, de você preparar sermões, a partir de um tema. Você não fica preso a um versículo. Do tema, você encontrou várias possibilidades, e aqui nós temos esse texto lindo. Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Olha que coisa tremenda, você pensar nisso. Realmente Ele pode. Ele pode fazer muito mais do que eu pedi, muito mais do que eu penso. E a gente se sente pequenininho diante de um Deus extraordinariamente excelente. Então ele pode salvar, guardar, socorrer, subordinar, conceder e fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Gente, aqui é só para concluir. Nós estamos aqui no princípio de número 6. Quero que você leia comigo. Vamos lá? As divisões principais podem ter o apoio de uma palavra ou frase bíblica. Vou dar um exemplo aqui. Nós temos aqui a questão de em amor. Quem já se habituou muito com as cartas de Paulo e percebe que ele repete muitas vezes algumas frases? Vamos ver se vocês já leram muitas vezes para poder perceber que ele repete algumas palavras ou frases. Quem? Mas determinadas frases ou palavras se repetem muito nas cartas dele. No caso de João, filhinhos, né? Que ele chama várias vezes filhinhos. No caso de João. No caso de Paulo, por exemplo, em amor, em amor, em amor, é o que é base que está aqui. Em outros casos, em Cristo, você está em Cristo, e mais aquele que está em Cristo, várias. Você vai ver que algumas palavras elas se repetem. E aí, ao ler várias vezes, puxa, ele está falando aqui de... Por exemplo, no caso de Timóteo, quando ele escreve a Timóteo, não está aqui, mas eu estou lembrando agora, ele fala nosso Salvador. Ele repete isso várias vezes, nosso Salvador, nosso Salvador. Então, quando você percebe que uma determinada palavra ou frase, ele repete muitas vezes, fica antenado, porque há muita verdade que está lá, que talvez você passa batido ali e não percebe, por que ele repetiu tantas vezes em Cristo, em Cristo, em Cristo. Então tem alguma coisa importante aí. Aí é a hora que você
ao perceber que ele repetiu muito, então para um pouquinho, quantas vezes ele vai, aí o teu olhar já é outro, né? Você já vai querer ler tudo de novo, mas sublinhar. Ele falou em Cristo aqui, em Cristo aqui, em Cristo. Só que cada vez que ele falou em Cristo, ele ressaltou uma verdade diferente. Em Cristo, sou salvo. Em Cristo, sou perdoado. Em Cristo, sou restaurado. Em Cristo, tenho esperança. Então, em Cristo, sou mais do que vencedor. Em Cristo, ou seja, a repetição deve fazer com que você perceba que é um tema de onde se pode trabalhar algumas divisões interessantes. Talvez numa carta só, num livro só. Aí você não precisaria procurar toda a Bíblia, mas eu vou pegar um tema de Tessalonicenses. Um exemplo, se eu vi que ele repetiu muito em Cristo em Tessalonicenses, então eu vou ficar na carta aos Tessalonicenses, mas será uma mensagem temática, baseado numa repetição de uma palavra ou de uma frase que me chamou a atenção. Aqui no caso foi baseado em Efésios. A vida de amor é o título e o tema é fatos referentes à vida de amor, baseado na repetição das palavras em amor na carta aos Efésios. Vamos ver o que em amor está relacionado. O tema aqui é fatos referentes à vida de amor. É fundada no propósito eterno de Deus. 2. É produzida pela habitação de Cristo. 3. Deve manifestar-se no relacionamento cristão. 4. Resultará na edificação e no crescimento da igreja. E 5. É exemplificada pelo próprio Cristo. Tá? Tudo baseado no quê? Nas duas palavrinhas em amor, que se repetiu na carta aos Efésios. O sétimo e penúltimo princípio. Vamos lá. As divisões principais podem consistir em um estudo que mostre os diversos significados de uma palavra ou de várias palavras nas Escrituras. O título aqui seria Estimativas de valores de Deus ou do homem. O tema seria significados da palavra honra no Novo Testamento grego. Por quê? Porque quando você pega o livro de onde a gente extraiu esse resuminho, ele está querendo dizer o seguinte, que uma determinada palavra, uma só palavra, ela pode ter vários significados. Certo? Aqui no caso de honra, a honra no grego, ela teria no mínimo 4 significados diferentes. E pode ser que o pregador tenha essa curiosidade de destacar cada um desses significados. Tudo bem? Aqui no caso podia ser honra, ou podia ser uma outra palavra com significados diferentes. Tem alguma palavra no português? Seria a exegese dela? Não. Sim, seria uma exegese. Aí no caso mais uma exegese mesmo. Que é literalmente, que é de pegar a palavra, o significado da palavra, esmiuçar e trazer o sentido. Tá? Então vamos lá. Significado da palavra honra no Novo Testamento. Por exemplo, em 1 Coríntios 6:20, preço pago. O sentido de honra nesse texto é preço pago. Em Colossenses 2:22 e 23, valor que alguns homens dão a regras e ensinamentos humanos. Já é um outro sentido. Certo? 1 Timóteo 1,17 ou Hebreus 2,9, estima ou respeito conferido a outrem. É outrem ou outrem? Acho que é outrem, né? Eu acho que é outrem. Eu acho que é outrem. Eu sabia bem no passado, mas a gente vai ficando velho, aí vai esquecendo da... Eu acho que é outrem. Eu acho que é outrem. Eu acho que... Ó o trem! E no caso aqui de 1 de Pedro 2,7 é um outro sentido.
É o valor de Cristo para o cristão. Mas enfim, isso aqui é um exemplo apenas. De repente você pode se deparar com uma palavra e na sua pesquisa, suponhamos que você queira falar sobre honra. Só onde se encaixa isso aqui. Você quer falar sobre honra. Aí você vai lá na chave bíblica e encontra honra e vários textos. Só que em cada um dos textos, você mesmo está percebendo que ao ler o versículo, você percebe que a própria palavra, ela tem uma conotação diferente. Então, é a mesma palavra, mas com sentidos diferentes. E aí você pode se interessar para trabalhar os vários aspectos da honra na sua ministração. Fica livre, né? Se é o que Deus colocou no teu coração, vai ser um sermão temático. Em último lugar, em oitavo lugar, vamos lá? As divisões principais não devem apoiar-se em texto de prova fora do contexto. O pregador deve cuidar, aqui não tem nenhuma divisão não, é só para explicar. O pregador deve cuidar para que cada passagem bíblica contida no esboço, excitada em apoio à sua afirmativa, esteja exatamente de acordo com o propósito óbvio do autor. Por exemplo, você pode estar trabalhando um determinado tema e colocar ali uma divisão baseada num texto bíblico, mas aquele texto especificamente não está falando sobre aquele tema. É um texto fora do contexto. Então, mas vamos pensar então nessa questão. Vamos pensar aqui. A Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor. Porque tem gente que dizendo assim que vai pagar a conta, que vai conseguir comprar a casa. Vamos pensar aqui. E às vezes o texto não fala isso, ele fala que eu fiz bem em qualquer circunstância. Sim, aham. Nesse sentido que eu falei. Sim, isso. Perfeito. Às vezes ele está trabalhando sobre uma. Nós estamos trabalhando um determinado tema, e aí eu pego um texto nesse sentido e coloco fora do contexto, e aí tento justificar aquilo, mas aquele texto não está dando base para aquilo que eu estou procurando ensinar. E nesse caso não está dando base também para o próprio entendimento nesse sentido. O texto não está querendo dizer que eu não vá passar por lutas, por provas, então eu estou interpretando mal o texto bíblico por si só. Ou posso pegar esse texto dentro de um tema que não tem nada a ver com isso. Estou usando um texto fora do contexto. E é um perigo, né? Então, doutrinariamente falando, só que isso vai ficar mais claro quando a gente estudar sobre hermenêutica, que são as regras de interpretação da Bíblia. Regras de interpretação da Bíblia. Numa outra ocasião nós vamos falar sobre isso. Tá bom? Mas tomar cuidado para você não usar um texto fora do contexto. Aqui tem um exercício que você vai ler em casa, mas nós não vamos fazer isso agora. Mas eu gostaria que você desse uma lida nos exercícios e, para seu próprio proveito, procura fazer esses exercícios. Isso vai lhe ajudar. Vai treinar. Você vai treinar. Você está num curso de teologia. Falando em curso de teologia, no final dessas 3 aulas, nós estamos dando aqui, essa é a terceira aula de preparação de sermão. Semana passada nós demos a terceira aula de teologia pastoral, e as 2 próximas aulas serão também a terceira. A terceira de aconselhamento e a terceira de teologia bíblica. Ou seja, nós teremos chegado a 1/4 do nosso curso, porque são de 12 semanas. Tudo bem? 1/4. Então, em cada período desse, nós vamos fazer uma pequena avaliação. Hoje eu estou gostando muito da aula, porque está todo mundo aqui. Espero que a aula não se reduza em 50%, porque eu vou falar isso. Mas nós precisamos de avaliação. Para quê? Para estimular o estudo, para você rever o material. Se a gente ouve uma coisa e não
não ouve de novo, não lê de novo, o cérebro da gente descarta e aquilo passa a não ser importante para a gente. Então, vamos rever, vamos estudar.